As avós. Me chamo Natália, atualmente tenho 25 anos e o primeiro relato aconteceu pouco antes de fazer 9 anos de idade. Nunca tive muito contato com a minha bisavó Marina, mãe da minha avó materna Lenice, por quem eu tinha uma relação inexplicavelmente forte. Minha bisavó Marina teve 10 filhos, um deles com síndrome de Down, o Lúcio, que morava com ela. Numa noite, estávamos todos na casa da minha avó Lenice, em Santa Branca, e o telefone tocou. Eu estava desenhando e só falei antes de alguém atender. É a avó, me referindo à minha bisa Marina. A ligação era de um irmão da minha avó, avisando que a minha bisa havia passado mal, estava no hospital e que deveriam ir imediatamente para lá. E assim foi feito, ficando apenas eu, meu tio e meu avô em casa. Passadas algumas horas, eu seguia desenhando e o telefone tocou. Antes de alguém atender, eu simplesmente comecei a desenhar cruzes pela folha que estava rabiscando e falei novamente: é a avó, me referindo à bisa. Eu, de alguma forma, já sabia. Do outro lado da ligação estava minha mãe, avisando que ela havia falecido. O velório aconteceu e eu me sentia, de alguma forma, muito afetada por tudo aquilo. A família era muito numerosa e eu nunca tive tanto contato com a bisa. Mas eu me senti extremamente triste e incomodada. Fiz questão de acompanhar todo o enterro. Na minha família nunca houve o tabu de levar crianças para esse tipo de cerimônia. Eu cresci desde muito pequena no meio de velórios, funerais, enterros. Os dias foram passando e numa noite eu tive um sonho. Eu estava numa igreja e a minha bisa Marina estava sentada ao meu lado, chorando muito, falando que o Lúcio não poderia ficar com a Laíde, outra filha dela. Tive esse sonho umas 2 vezes dentro de um mês, mas passou. Acontece que essa irmã ganhou a guarda do meu tio-avô com síndrome de Down e a partir daí tudo foi péssimo para o convívio familiar. Até que, meses mais tarde, eu estava à noite sozinha, no andar de cima de casa. Minha mãe estava na cozinha e eu caminhei, sem motivo nenhum, até um espelho de corpo inteiro que fica no quarto da minha mãe. E eu me lembro de me encarar no espelho e só senti um alívio e ouvi uma voz na minha cabeça dizendo: agora eu estou em paz. Mas era como se não fosse eu pensando. Eu só assisti aquela cena. No mesmo mês, essa tia abriu mão da guarda do meu tio-avô, que foi para outra casa. Meu segundo relato aconteceu com a morte da minha avó Lenice. Sempre fomos extremamente ligadas. Era uma relação que ia além de avó e neta. Após a morte da minha bisa Marina, ela descobriu que estava com câncer de mama. E ela viveu mais pelo menos 8, 9 anos. Quando eu tinha 18 anos, ela estava internada na Santa Casa de São Paulo. Só quem já frequentou o prédio que cuida de pacientes com câncer sabe o peso daquele lugar. Eu saí da faculdade e meus pais me ligaram para ir para lá, que minha avó estava muito mal, e eu fui. Entrei no quarto e minha avó estava deitada, delirando, me pedindo para tirar o alface da geladeira. E eu disse que a amava. Não tínhamos o costume de demonstrar desse jeito, e beijei a sua mão. Como não queria sair de perto, mas estava muito cansada por estudar em outra cidade, dormir pouco, etc., eu deitei na poltrona ao lado da cama, cochilei e sonhei. No meu sonho, eu estava na casa dela, em Santa Branca, e ela estava deitada no quarto onde ela tirava seu cochilo de tarde, e eu sentada ao seu lado, enquanto minha mãe estava na cozinha, mexendo uma panela de doce. Tudo exatamente igual à realidade, porque eu sei que nos sonhos as coisas podem mudar. Mas era como uma cena real. De repente, minha avó começou a morrer ao meu lado, e eu não sabia o que fazer, e só comecei a gritar por minha mãe. Daí despertei. Quando acordei, a minha mãe estava gritando, exatamente como eu estava no sonho. Ela estava com a minha avó nos braços. Eu encostei nela, ela olhou para mim e finalmente morreu. Lembra que eu disse que ela estava delirando e me pediu para tirar o alface da geladeira? Pois é, de alguma forma, eu tenho certeza que eu estava com ela onde ela achava que estava morrendo, em casa. Voltamos para a casa dela, em Santa Branca, e fomos descansar para esperar o velório. Deitamos na cama do meu sonho, minha mãe ao meu lado automaticamente dormiu, e eu fiquei acordada, com muito sono, mas sem conseguir dormir.
De repente eu sentei. Não sei explicar o porquê eu sentei e olhei para a porta. E uma paz absurda me cercou e invadiu por dentro. E eu deitei e dormi. Assim nos despedimos. Avistamento de OVNIs. Olá, me chamo Lucas, sou de Taubaté, São Paulo, e eis aqui o meu relato. Quando criança, cultivei um interesse muito grande pelo sobrenatural e pelas histórias de monstros e fantasmas, interesse que ainda tenho, e que me motivou a ouvir o podcast e enviar o meu relato. Agora, eu tenho 18 anos, mas na época do relato, eu tinha por volta dos 10 ou 11 anos. Era um domingo muito quente e eu tinha o costume de sair com os meus tios para a casa de um amigo deles, onde outros amigos se reuniam e faziam churrasco. Eu tinha amizade com o filho do amigo dos meus tios e sempre brincávamos bastante pela casa, já que era muito grande. E também tinha um canto elevado onde ficava a piscina e geralmente nós dois íamos nadar nos dias quentes. Mas nesse dia em específico, meus tios, os amigos dos meus tios e todo mundo que estava na casa resolveu entrar na piscina, o que era extremamente raro de acontecer. Também tive a ideia de levar o binóculo que eu tinha guardado em casa desde os 5 anos, mas nunca tinha usado. Foi só nesse dia que me brotou a ideia de levar o binóculo para observar os pássaros. E mesmo eu sendo obcecado por OVNIs e pelas coisas estranhas, não tinha me passado pela cabeça tentar observar algo paranormal. Depois de algum tempo, com todo mundo na piscina, passou um avião bem em cima da gente, que voava com sentido a São Paulo. Ninguém deu muita atenção, já que era bem comum, mas, menos de 1 minuto depois, passava outro avião com a mesma rota, e logo depois, outro avião, todos comerciais indo para São Paulo. Então foram 3 aviões passando em menos de 3 minutos, o que não era nada normal. Ainda, depois do segundo avião passar, surgiu no céu um objeto quase do tamanho dos aviões, que parecia um balão de São João, desses que hoje são proibidos. Esse objeto era losangular e parecia ter outros 3 objetos redondos metálicos que voavam ao redor dele, e tinha fogo saindo debaixo deles, como se fossem propulsores. Estávamos todos vendo aquilo, quando me deu a ideia de ir lá embaixo buscar meu binóculo e o celular da minha tia, para tirar foto daquela coisa. Nisso, o filho do amigo dos meus tios disse que recentemente também tinha ganho um binóculo e foi correndo para o quarto dele buscar. Quando olhamos melhor com os nossos binóculos, vimos que o objeto estava mudando de cor e mudou umas 3 vezes, até que ficou com pontinhos pretos e brancos piscando ao redor dele, idêntico a uma televisão quando dá interferência e ela fica piscando assim com aquele chiado. Vendo aquilo, tentei tirar uma foto com o celular da minha tia, mas o zoom tirou muito a qualidade da imagem e só dava para ver um pontinho preto no céu. Mas depois disso, somente eu e a outra criança demos atenção para o objeto, e os adultos seguiram como se nada estivesse acontecendo, até que falaram que aquilo era um satélite, mas eu não estava convencido. Alguns minutos se passaram e eu acabei esquecendo do objeto e continuei brincando na piscina, até que começou a chover, e o objeto tinha sumido do céu, e todo mundo saiu da água, e foram colocar carne na churrasqueira. Então, a próxima vez que lembrei desse objeto foi quando eu já estava indo embora com os meus tios, à noite. Quando olhei para o céu estrelado e lembrei do evento de mais cedo, perguntei a eles se lembravam do evento, e eles disseram que sim, apesar de não darem muita atenção para isso. Ainda teve muitos domingos como aquele, onde eu ia com meus tios para a casa de um amigo deles, e eu perguntava a todos se ainda recordavam daquele dia. E apesar de todo mundo responder que sim, eu era o único que sempre se importava bastante para comentar do evento. Não só com eles, mas com todos os amigos que fiz ao longo dos anos. Hoje eu não tenho um amigo sequer que não saiba dessa história. E eu sinceramente espero que esse dia continue vivo na minha memória. E agora no podcast. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar minha experiência. O Homem de Terno. Olá, me chamo Jefferson, tenho 22 anos e moro em São Raimundo Nonato, no Piauí. O meu relato tem 2 visões, a minha e a de um amigo.
Não me recordo em que ano este relato aconteceu, mas era uma noite tranquila e com um céu bem claro. Estávamos somente eu e minha mãe em casa, e como de costume, a gente terminava de jantar e ia colocar comida para minha cachorra, que ficava no canil, no final do muro. Geralmente chamamos o quintal de casa de muro aqui onde moro. Sempre que eu ia colocar comida para a cachorra, era uma festa. Ela sempre latia muito e pulava em cima de mim. Mas nessa noite tinha algo diferente. A Pintada, que é o nome da minha cachorra, não estava tão alegre, e sim em guarda, como se estivesse vendo algo. Uma breve explicação de como é minha casa. Ela foi construída por minha mãe em um quintal de uns 50 metros, sendo uma área na frente. Tem um corredor lateral que dá acesso ao quintal por fora da casa, e o canil da minha cachorra ficava no final. Eu cheguei para colocar comida, coloquei na vasilha e a olhei. Ela estava olhando fixamente para o corredor lateral. Quando eu olhei para trás, eu vi um homem de aproximadamente 1,90 de altura, com a pele clara e usando terno preto, igual a lenda do Slenderman. E ele estava entrando pelo corredor. Eu congelei por um breve momento. Quando ele entrou no corredor, a minha cachorra começou a comer. Eu fui andando lentamente até o corredor escuro. Olhei e não tinha ninguém. Meu quarto tinha uma janela que dava nesse local e ela estava aberta neste dia. Entrei em casa e fui até a minha mãe, que estava na área da frente de casa. Eu perguntei se ela tinha visto alguém passando pelo corredor. Ela disse que não, e eu falei para ela o que tinha visto. Ela, como uma mulher religiosa, disse que o que vi era devido ao meu afastamento da igreja. Algumas semanas depois, sempre eu me encontrava com um amigo e minhas primas para assistirmos filmes de terror. E todo final de semana nos reuníamos em uma casa diferente. Nesse final de semana, foi na casa das minhas primas, e já era por volta de 9h30 da noite. Tivemos a ideia de fazer pipoca, mas não tinha milho na casa das minhas primas. Então, eu e meu amigo fomos buscar na minha casa, que ficava a uns 300 metros de lá. Como a iluminação da rua era bem ruim, estávamos andando no completo escuro, só com o flash do celular. Chegamos na minha casa, meu amigo ficou na sala, e eu fui para a cozinha pegar pipoca. Minha mãe também estava na cozinha, então eu fiquei ali, brincando e conversando com ela. Quando eu escuto meu amigo me chamando, com a voz meio trêmula e meio que travando. Quando olhei em sua direção, ele estava paralisado e olhando fixamente para frente, como se tivesse levado um grande susto. Peguei a pipoca e saímos. Quando chegamos no portão e olhei para meu amigo, ele estava com os olhos cheios de lágrimas. Perguntei o que tinha acontecido. Ele olhou para mim e disse que, enquanto eu estava na cozinha com a minha mãe, ele deu uma breve olhada para a cozinha e, pela visão periférica, viu metade de um rosto saindo da porta do meu quarto, olhando para ele e dando uma risada maligna e bem macabra. Quando ele me contou isso, subiu um arrepio pela minha espinha, como se alguém ou algo tivesse tocado bem no início da minha coluna. Depois desse acontecimento, eu não vi mais nada de estranho em casa. Talvez pelo fato da minha mãe ser muito religiosa e sempre estava tendo terço e reza lá em casa. Alguns anos depois, eu estava no meu quarto deitado, era por volta da meia-noite, e eu estava naquele estado de quase dormindo, quando eu sinto o meu corpo todo dormente e eu não conseguia me mexer. Eu só conseguia mexer os olhos. E como já era tarde, eu estava só com a luz do quarto acesa, e o resto da casa estava no escuro. Quando olhei para a sala, que estava na escuridão total, coisa que não ficava, pois as luzes dos postes da rua sempre refletiam dentro de casa. Aquela escuridão agonizante, como se ela olhasse para mim de volta. Quando eu senti algo pegar o meu pé e me puxar com muita força para debaixo da cama. Quando essa coisa me puxou para a escuridão, eu meio que pisquei e estava no mesmo lugar, com a sala meio clara e conseguindo me mexer novamente. Bom, e estes foram os meus relatos.